Você já parou para pensar na origem das lendas? Quando não é um caso muito específico, elas surgem a partir de pequenos acontecimentos. Uma situação pontual é misturada com outras e pronto. Uma história redondinha e criada. O que nós não podemos é esquecer da parte mais importante desses casos. De onde elas vieram. É por isso que eu, detetive Bira, aquele detetive preferido, não é? Vou investigar mais algumas lendas urbanas sinistras que realmente aconteceram. Vamos fazer o seguinte. Sente-se. Isso, no sofá, pode deitar. Isso. Hoje você é meu convidado. Bom, se você trabalha em um prédio comercial, essa serve como um aviso. Existe uma lenda que fala sobre um cara que adorava mostrar como eram fortes as janelas do prédio que trabalhava. Só que o homem não mostrava de um jeito muito seguro. Ele simplesmente pulava nas janelas. Basicamente, o cara pegava uma boa distância, começava a correr e pulava no vidro. Realmente serem resistentes, as janelas se mantinham intactas e o homem se sentia cada vez mais seguro dessas brincadeiras. Foi então que um dia, como qualquer outro, a demonstração não deu certo e ele caiu para a morte. Acabou que essa lenda foi bastante usada para falar sobre o perigo de se fazer brincadeiras perto de janelas de prédios. Mas o que poucas pessoas não sabem é que esse cara realmente existiu. O nome dele era Gary Roy. E essa brincadeira acabou resultando em sua morte no ano de 1993, direto de Toronto, no Canadá. Gary era um advogado que trabalhava no 24º andar de um complexo de escritórios. Em julho do ano em questão, o homem de 38 anos recebeu estudantes de direito para uma visita e decidiu fazer sua brincadeira favorita. Se jogar contra as janelas para provar a resistência do vidro. Aquela não era a primeira ou a segunda vez que o advogado havia feito isso. Não era. Mas acabou sendo a última. Na primeira vez em que Gary se jogou contra a janela, o de sempre aconteceu. Nada. Ele voltou para o chão normalmente. Mas assim que ele se jogou uma segunda vez, a moldura da janela não aguentou. O vidro se soltou para fora do prédio, levando Gary junto em direção a uma queda mortal. Foi uma terrível tragédia, meu amigo. Por mais que o vidro fosse resistente, as janelas não são feitas com o propósito de aguentar o peso de um homem adulto se jogando contra elas. 3 anos depois, acabou que até mesmo o escritório em que Gary trabalhava fechou. Resultado esse de uma saída em massa dos funcionários no decorrer dos anos devido ao trauma da morte de Gary. Bom, mas vamos seguir em frente, porque ainda há muito a ser dito. Desde que a humanidade começou a aproveitar o tempo livre com jogos, lendas urbanas sempre acabam surgindo ao redor deles, não é? E um dos games que teria sofrido com isso foi um jogo de fliperama chamado Polybius. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele aqui no Brasil, já que ele supostamente apareceu lá nos subúrbios da cidade americana de Portland, no ano de 1981. O Polybius era um jogo daquelas clássicas maquininhas de fliperama. E diz a lenda que ele se tornou tão popular
que longas filas se formavam nos estabelecimentos, com pessoas brigando para ser o próximo a jogar. Supostamente, era um game extremamente viciante. E esses episódios de grandes períodos, de jogatinas, eram seguidos por visitas de homens vestidos com ternos pretos. Homens que coletavam informações das máquinas para analisar dados dos jogadores. Isso porque o jogo causava uma série de efeitos colaterais, desde insônia e amnésia a náusea e terror noturno. Há quem diga que houve até mesmo suicídios. Bom, mas nada foi comprovado a respeito. As pessoas começavam a acreditar que os homens de preto eram da CIA e que o Políbios fazia parte de experimento de controle mental responsável por passar mensagens subliminares aos jogadores. O problema é que não havia muitas provas disso. Não. Então não é exagero dizer que toda essa história é bastante controversa e pode ter sido apenas inspirada em alguns casos da década de 80. Olha só. O escritor americano Brian Dunning acredita que o que pode ter influenciado a lenda foram os casos de 2 jogadores que adoeceram em Portland em 81. Ambos no mesmo dia, enquanto jogavam Tempest. Além deles, teve ainda o caso de um terceiro jogador que sofreu fortes dores no estômago depois de jogar Asteroids por nada menos que 28 horas. 28 horas. Não. Ele não estava sendo controlado mentalmente. O rapaz só queria quebrar o recorde mundial. Entretanto, junte tudo isso às visitas dos agentes do FBI a vários fliperamas de Portland. E nós teremos o começo de uma lenda que facilmente se espalhou. A questão da visita dos agentes. O objetivo era conferir se as máquinas estavam sendo usadas para jogos de azar. Mas se você acredita mesmo que alguns jogos possam ter objetivos sombrios escondidos? Uma outra lenda tem como palco um lugar muito inusitado, mas que também é assustador na mesma medida. Quem aí já ouviu falar que existem crocodilos nos esgotos? Eu sei que essa história pode parecer um pouco absurda, mas acredite, quando eu digo que a realidade vai te surpreender. O comum é que a cidade de Nova York se relacione com as histórias contadas. E até muitos anos atrás, essa era uma lenda muito popular por lá, viu? Dizem que certo dia, um menino jogou um filhote de crocodilo no vaso sanitário da sua casa para ver o que aconteceria. O animal era o bichinho de estimação da criança. Ele nunca mais foi visto desde então. Os anos foram passando, o menino cresceu, e quando ele já estava na adolescência, o passado bateu a porta. Enquanto brincava de beisebol com seu pai na rua, o jovem não conseguiu agarrar a bola e ela acabou caindo no esgoto, em frente à sua casa. Quando o garoto enfiou o braço entre as grades para recuperar o objeto, ele simplesmente teve o membro arrancado por um crocodilo adulto que vivia no esgoto. O animal, como você deve imaginar, era o mesmo que o menino jogou fora pelo vaso sanitário. Quais as chances disso realmente ter acontecido, hein? Bom, esse dado, infelizmente, eu não tenho. Mas sei que em 1959, um homem chamado Ted May deu força à lenda. Olha só, no final da década de 50, ele era uma espécie de comissário responsável pelos esgotos da cidade de Nova York e disse que os primeiros relatos dos crocodilos começaram em meados da década de 30. Publicada no livro O Mundo Abaixo da Cidade, de Robert Daly, a história de Ted May começou
com o comissário, duvidando da veracidade dos relatos de sua equipe. Ao que parece, um crocodilo albino teria sido visto nos esgotos, assim como grupos de jacarés perambulando pelos túneis abaixo da cidade. Foi então que o próprio Ted decidiu se aventurar pelo subsolo para provar que não havia nenhum animal do tipo lá nos esgotos. Mas, meu amigo, o comissário teria visto os crocodilos pessoalmente. Ted tratou de reunir sua equipe e os armou com rifles para caçar os animais. Uma caça que teria demorado 2 anos e resultou em uma verdadeira limpeza dos esgotos da cidade. Toda essa história, claro, não foi tão bem aceita pelas pessoas. E muitos acreditam que o próprio Ted foi o responsável pela criação das lendas. Mas será mesmo? O que você acha que é melhor? Crocodilos ou palhaços nos esgotos, hein? Seja qual for a sua resposta, eu que não vou descer até lá para conferir se é a casa de alguma criatura. Eu, hein? Um abraço. E continue o seu relaxamento.